queridos amigos e amigas. Mais informação aí sobre essas riquezas de conhecimento, que é uma novidade que está abalando a Terra. Está incomodando muito mesmo, principalmente os países comandantes, que comanda a nossa ditadura que opera no Brasil e no mundo. Porque hoje o comunismo, irmão, ele é uma ordem mundial. O comunismo é isso aí. É uma ordem universal. Eles dão a ordem e todos obedecem. Isso é o comunismo. Então hoje opera no mundo de forma universal um regime comunista. Engraçado que sempre eles falam em democracia, e aí as pessoas nem vê que o regime que se estabeleceu sobre a Terra não é democrático. É uma ditadura universal. É um regime comunista universal, que opera só uma só ordem. Eles dão a ordem e todos são obrigados a obedecer. Esse é o regime que se estabeleceu sobre a Terra. Então aí é possível agora quebrar essa ditadura. Ela está difícil de ser quebrada, por quê? Porque esse estraçalhamento da ditadura, ele vai abalar a Terra por isso, já abala por isso. Porque a ditadura, ela é universal. Opera na Terra uma única ordem. Você pode ver a arrogância dos americanos. É uma ditadura universal. Eles receberam todos os poderes. Eles dão a ordem e todos obedecem. É uma ditadura. E aí, eles sempre falaram em democracia, que nunca existiu, mas que todos aceitam essa democracia que eles apresentam, que é falsa por não existir outra mais viável. Agora passa a existir. Agora se revela ao mundo uma democracia real, estraçalhando toda a ditadura, estraçalhando, espedaçando ela em todos os sentidos. Você pode ver que o que impera é a ordem, mas ligada à ordem está o quê? Está o regimento das leis, centralizada de que maneira? Cada país tem uma lei, uma única lei. É uma ditadura na área regimental. E aí, por meio dessa lei, é possível centralizar também a ordem de forma universal. Também existe uma ditadura na área financeira, que é a circulação nos países de uma única moeda pública. É uma ditadura. Agora se revelou a possibilidade da criação de uma moeda privada. E essa moeda, ela vai se estabelecer e democratizar o setor financeiro, circulando duas moedas, moeda pública e moeda privada. Para fazer isso, tanto nesse sentido de democratizar a área regimental como a área financeira e a área de ordem, todo esse projeto tem que se instalar em uma única cidade. Porque ele é tão forte, ele é tão contrário, digamos assim, ao regime que opera na Terra, que ele não pode operar em mais de uma cidade. Só tem que estar em uma cidade para a gente estabelecer ele. E com dificuldade. Pode ver, irmão, a dificuldade que a gente está enfrentando para estabelecer esse projeto. Porque essa resistência
que nos afronta, ela não é nacional, ela não é local nem estadual. Ela é universal. É aquilo que eu falei. No mundo opera uma única ordem. Dos que dão a ordem para o que obedece. Agora vai se estabelecer outra ordem. Do que obedece para o que dá ordem. E essa maneira, como essa ordem vai se estabelecer, é de maneira inteligente. Como assim? Obedecendo ou não a ordem que lhe for dada. É dessa maneira que vai se estabelecer essa outra ordem. E aí, quando a ordem for dada, você vai consultar a Deus. Se Deus falar para você obedecer, você obedece. E aí, quando Ele falar para você não obedecer, você não obedece. Então, você vai desobedecer a ordem superior ou não, coordenada pela direção de Deus. É Deus que vai direcionar essa ordem. E aí você obedece ela ou não, conforme o conselho que Deus vai lhe dar. Se Deus falar para você obedecer, você obedece. Se Deus falar para você não obedecer, você não obedece. É uma coisa inteligente e eficiente que não tem como ela não se estabelecer. Não tem como. Porque ela tem a regência de Deus, o controle de Deus. E o homem não tem poder de evitar que não seja restabelecida essa ordem. Não tem o poder. Por isso que eu digo, irmão, que a formação de uma base nas famílias atualmente é o suficiente é o suficiente. Então, por isso que esse trabalho ele tem que ser feito em uma única cidade. Porque ele é tão polêmico, que ele vai ser feito de forma estratégica, apenas para iluminar toda a terra dessa maneira. E aí se explica também, a gente está tendo muita dificuldade para estabelecer esse projeto. Ele vai mudar tudo por meio do efeito dele somente. Ou seja, a gente vai estar ali numa cidade e o efeito dele vai mudar tudo a partir dessa cidade. Só o efeito dele. É efeito. Por isso que ela vai se instalar em uma única cidade.